Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários sobre a política ou estratégias de combate à inflação, juros e crédito. É um assunto um tanto grande, eu dividi em duas partes. A primeira parte será referente aos juros e depois, na segunda parte, eu falarei sobre o crédito. Olha, é impossível se combater a inflação com juros, altos ou não. A política monetária não combate a inflação. Quem combate a inflação é a política fiscal. Para você retirar dinheiro da demanda, se a demanda tiver muito dinheiro, tiver muita demanda na economia, como é que o governo faz? Ele vai lá, aumenta a taxa de juros e coloca títulos no mercado. Isso é trocar 6 por meia dúzia. Porque na realidade, aliás, é 6 por 7. Porque na realidade, essa operação significa tão somente que está botando mais dinheiro. O que é que o governo faz? Ele coloca os títulos de crédito do governo, título público, que são chamados de moedas remuneradas, que eles são tão líquidos quanto moeda. E o que é que ele vai receber em troca? Ele vai receber em troca títulos do governo. Muito bem, quando você recebe títulos do governo, sugere que vai haver uma redução na demanda. Mas, por outro lado, como o governo está botando títulos dele, há um endividamento do governo, ou seja, a dívida do governo cresce. Se uma sugere que a inflação vai cair, a outra sugere que a inflação vai subir. E principalmente porque o governo está colocando mais, que significa taxa de juros em cima dos títulos. Tá certo? Então aí a gente percebe claramente que não existe isso. Se o governo tivesse ações de Banco do Brasil, ações de Banco de Caixa Econômica de Setor e vendesse as ações, tudo bem. Venderia as ações, tirava recursos do governo, do mercado. Mas não é o que está acontecendo. Ele está querendo tirar recursos do mercado e colocando mais recursos. E isso eu acho, sei não. Eu acho tão bobo isso que não me ouso a comentar mais. Olha aqui, a inflação deve ser controlada através da política fiscal e não financeira. Esta política tem objetivos nefastos. Olha, dificulta a administração de empresa, provocando demissão de funcionários, aumento de despesas, prejudica a rentabilidade e produtividade da empresa e algumas vezes levam-nas à falência com o objetivo claro de evitar o crescimento da economia para que assim a inflação seja controlada. Quer dizer, é uma política destrutiva, não tem nada de construtivo. A única coisa que tem de construtivo, e é realmente nefasto, é a transferência de renda dos menos afortunados para os mais afortunados. Isso é por isso que essa política não param com essa política. É insucesso o tempo todo, e toda vez que se coloca essa política, ela é um insucesso total, como está acontecendo agora. E não é só aqui não, é no mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a taxa de juros mais alta dos últimos 30 anos. Não consegue frear a economia e a inflação. Por que, gente? Por que então continuar com essa política? Tem algum motivo para colocá-la? Será que ela está trazendo algum benefício? Traz para banqueiros e investidores. É por isso que ela não é eliminada. Porque ela provoca uma transferência de renda brutal. O ano de 23, o Brasil pagou 900 bilhões de juros da dívida pública. O interessante é que você olhar, a dívida pública pertence aos brasileiros, pertence ao povo brasileiro, todo mundo, inclusive os investidores. Tá certo? Então nós pagamos a dívida. Agora, quem é que recebe 900 bilhões? São os investidores, são os banqueiros. É uma parcela pequena da população que recebe essa tonelada de dinheiro. E todos os outros trabalhando para pagar essa dívida. Ok? É isso aí.
ela não tem um final definido, só acaba quando as empresas estão passando dificuldades. A taxa de desemprego está alta e a economia está crescendo muito pouco. O que mais me dói, mais me deixa embrutecido, enraivecido com essa política, é que não se diz claramente. Fica dizendo que a taxa de juros para combater a inflação e que os pobres que pagam a inflação é bom para os pobres. Nada. Isso é conversa para boi dormir, e eu vou mostrar daqui a pouco. Ela não tem impacto nenhum na inflação, porque o seu objetivo de reduzir a demanda agregada é impossível de ser alcançado, foi o que eu acabei de dizer. Olha aqui, nos Estados Unidos a taxa de juros é maior nos últimos 20 anos, 30 anos. Em geral, a última ata não deu nenhuma indicação de que os membros sequer discutiram quando poderiam começar a reduzir os juros. Especialmente porque a inflação permanece bem acima da sua meta. Isso aí é o creme de la creme, United States, e lá está com problema exatamente porque essa problema que eu falo inflacionário, problema que eu falo financeiro, porque esta política não resolve em canto nenhum. Reduzir demanda agregada para diminuir a pressão sobre a oferta, ou seja, reduzir a inflação, só é possível através de venda pelo governo de bens reais e não financeiros. E o que é que está fazendo aqui? Vende títulos financeiros, ou moedas remuneradas. E isso, qual é a influência que isso tem na inflação? Nenhuma, zero. Ou melhor dizendo, reduzir demanda agregada, vendendo moedas remuneradas, é trocar 7 por 6, ou seja, o BCE coloca mais moedas aos juros do que recebe. Esta é a razão pela qual a taxa de juros aumenta fortemente e a inflação se caía muito lentamente. Os juros aumentam a inflação. E é simples você perceber. Quando você sabe que o Banco Central vai vir com a política de juros alta, com a taxa de juros mais alta, o que é que você imagina logo? Que vem inflação forte por aí. O que é que você faz? Você vai procurar se defender. Vai comprar produtos na rua, vai para o supermercado, vai para a farmácia. É isso que se faz. Então isso eleva a inflação. Olha aqui. Na realidade, a taxa de juros altos, como não combate a inflação, tem um único deletério objetivo: transferir renda para os banqueiros e rentistas. É isso aí. Eu já falei sobre isso. Essa história idiota de dizer que os juros altos beneficiam os pobres que pagam a inflação é indecente, é absurda, é chamar as pessoas de ridículas, as pessoas de idiotas. Ela pressupõe que os juros altos eliminam a inflação para sempre, que não é verdade. Ora, se eu posso taxa de juros altos para proteger os pobres, como? Eu queria saber quem disse isso. Foi o presidente do Banco Central brasileiro, que é o presidente, que é o Banco Central melhor administrado do mundo, pelo senhor Roberto Campos Neto, considerado também o melhor presidente do Banco Central do país. E ele diz isso aí, que a taxa de juros altos beneficia os pobres. Como? Sabe como é que ela beneficia? Olha só. Se a taxa de inflação está ali, normal, vamos dizer 5%, é claro que o pobre está pagando lá. Tá certo? E o que é que ele faz? Bota uma taxa de juros de 8%. Para quê? Para combater a inflação. O que é que tem agora? Tem a taxa de juros de 8%, menos 5% da inflação. O que é que tem isso aí? Isso aí significa juros reais. Então o pobre paga não só a inflação, mas os juros reais. Ou seja, o pobre paga a taxa de juros nominal. Isto é um absurdo e querer colocar na cabeça que a taxa de juros alta é para favorecer os pobres. Isso é ridículo. E outra coisa, juros altos não eliminam a inflação. Se eliminasse, tudo bem. Se, olha, eu vou botar os juros altos aqui e vou eliminar a inflação. Não elimina a inflação. E outra coisa, a economia começa a desaquecer, crescer pouco, pode entrar em recessão. E quando volta a economia para
para um voo de galinha, porque novamente vem a pressão da inflação. E sendo assim, os pobres pagam mais do que a inflação, pagam também os juros reais, tá certo? A política de juros altos no combate à inflação, o objetivo é reduzir a capacidade econômica das empresas e, consequentemente, baixar o crescimento econômico da economia a níveis ínfimos, podendo até mesmo chegar a níveis recessivos. E aí, então, o problema da inflação será mais fácil de ser resolvido por um tempo. Essa política é tão malfadada que ninguém que a aplica informa que esse é o seu principal objetivo. Isso me deixa pasmo. Por que as pessoas não serão mais realistas? O objetivo é esse, não é abaixar a inflação. A taxa de juros alta é reduzir o crescimento das empresas, consequentemente o crescimento da economia. E aí a inflação será mais dócil. É isso aí. Tanto é que todos eles, inclusive o venerando Roberto Campos Neto, estão sempre torcendo para que as empresas apresentem baixos resultados econômicos e que a economia, consequentemente, cresça muito pouco, 2%, já que está bom demais. Um absurdo. É uma política de juros altos, faz com que você torça e deseje que a economia cresça pouco, que as empresas tenham problemas para reduzir o crescimento da economia e, por esse lado, fazer um controle xoxo da inflação. O custo dessa estratégia é astronômico, também uma coisa que não se diz. Por que não se diz agora, em 23, no final de agora em 24, que o custo, a inflação, qual será a alternativa? Porque se nós pagamos 900 milhões nesse ano de 23, qual seria a alternativa para combater a inflação? Ou deixar a inflação solta? É preciso que se trate disso. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém diz isso. É próprio. O BC também não tem certeza. A inflação continua acima da meta e não temos certeza se a taxa de inflação vai continuar caindo ou se ainda vai ser aumentada. O BC também não tem certeza de nada. Aliás, ninguém. Olha o mundo. Leia hoje os jornais. Ninguém tem certeza a respeito da taxa de juros altos. Essa política, o que é que vai acontecer na economia? Eu tenho uma dica para quem quiser. Essas políticas estão sendo dominadas pelos economistas. E os economistas têm uma grande dificuldade com política monetária. Eles não conhecem a teoria da partida dobrada. Se eles não conhecem a teoria da partida dobrada, eles não sabem os efeitos de uma taxa de juros sobre a economia. Eles não percebem, só percebem um lado, eles só percebem o débito, não percebem o crédito, ou ao contrário. Economistas não sabem apurar resultados econômicos. Como é que se pode navegar sem saber qual é o resultado econômico das suas teorias, das suas estratégias? Existe um buraco profundo na formação do economista. Ele não sabe contabilidade, não sabe teoria contábil da partida dobrada. E isso deixa ele completamente perdido. Que qualquer estratégia, qualquer plano que eles façam, eles não sabem apurar os resultados. Como ele não sabe apurar os resultados, qualquer resultado que seja apurado está bom. O custo dessa estratégia é astronômico. Até o fim de outubro era de 700 bilhões, deverá atingir para o ano de 23 aproximadamente de 1 trilhão. Foi realmente 920 bilhões, parece, ou 40, no final. E o resultado é desprezível. A inflação continua acima da meta e não temos certeza se a taxa de inflação vai continuar caindo ou se ainda vai ser aumentada. O BC também não tem certeza. Quem poderá explicar demonstrando numa análise de custo-benefício que a estratégia é viável? Este é um desafio para os economistas especializados do Banco Central. Embora não seja este o objetivo, agora os juros altos atraem aplicações financeiras, trazendo dólares para o país. Mas não há, no momento, nenhuma necessidade de dólares, porque o governo tem aproximadamente 360 bilhões em reservas. E o custo da taxa de juros é muito alto. Ok, meus amigos, eu quero chegar ao final dizendo a vocês o seguinte: prestem bem atenção. A política de juros altos, ninguém fala sobre ela com certeza.
É cada um dando um palpitezinho, porque vai ser isso, vai ser aquilo, a inflação vai aumentar, mas nada, nem para a tendência não sabem mais fazer isso. Eu tenho a impressão que aqui nesse capítulo, no próximo capítulo que eu vou fazer, aguarde o próximo vídeo onde falarei sobre a estratégia de usar a taxa de depósito compulsório para combater a inflação. Que já digo que é difícil de aplicar taxa compulsória para combater a inflação. Por quê? Porque os bancos não vão ganhar dinheiro se trabalhar com a taxa de depósito compulsório. E se eles não ganharem dinheiro, o que é que vai acontecer? Não vai ser permitido, porque quem toma conta da política financeira do Brasil e do mundo são os banqueiros. E os banqueiros querem sempre a taxa de juros alta para combater a inflação. Por quê? Porque esse é o maná que cai do céu. Os banqueiros, os investidores, os especuladores ganham toneladas de dinheiro com a taxa de juros alta, principalmente aqui no Brasil, que tem uma taxa brutal de juros reais. Talvez seja por isso que o Banco Central do Brasil é considerado um dos melhores, um dos mais bem administrados bancos do mundo. E já foi, acho que 2, 3 ou 4 vezes com o senhor Roberto Campos Neto, considerado o melhor presidente de 23, do ano de 23, de Banco Central. Agora, qual é a característica que faz com que ele se torne o Banco Central do Brasil? Já que passa anos e anos, não consegue controlar a inflação, não consegue controlar a taxa de juros reais é brutal, é a maior do mundo, passa muito tempo como a maior do mundo. Ou seja, quando a taxa de juros real no país demora algum tempo, torna a economia um caos, destrói a economia. E o Brasil vem muitos anos. Não será por isso que o Brasil não cresce há 30 anos? E eu acho que é o principal problema do Brasil é a taxa de juros reais altíssima, a maior do mundo. É por isso que não cresce, nem vai crescer. Quando eu vejo o senhor Roberto Campos dizer que 1,8 é um crescimento maravilhoso, 1,8, 2%. Olha, o Brasil vai mudar, vai sair de 1,8 para 2%. Isso é um absurdo. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.